Se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora era esse tempo. Isso ela escreveu já na época dela, né? Quanto mais hoje, cada casa deve ser uma casa de oração. Será que a sua casa, a minha casa, tem sido uma casa de oração? Vamos ler, eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. (10 a 11). 10 a 12, perdão. Vamos fazer mais uma oração antes de ler a palavra de Deus? Convido os irmãos a se ajoelharem. Querido Pai, nós estamos aqui reunidos, filhos teus que estão procurando fazer o que te agrada, preparar a sua família para o céu. Amém. Senhor, o Senhor sabe a nossa sinceridade, o Senhor conhece as nossas lutas. Por favor, Pai, nos dê a tua orientação na tua palavra. Eu te peço também, Senhor, que possa me usar, que não fale as minhas palavras, mas as tuas palavras, Senhor. Amém. Envia o teu Santo Espírito agora falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio 6, verso 10, diz o seguinte: Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartardes, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. A gente não pode esquecer das maravilhas que Deus nos deu, das bênçãos. Aqui fala, eu acho tão interessante que ele fala, né? As casas cheias do que é bom, que você não encheu, né? As vias que você não plantou, as bênçãos. Deus nos deu bênçãos, assim como Ele deu para o povo de Israel. E a gente deveria cuidar para não esquecer, porque às vezes quando a fartura é grande, a gente acaba se esquecendo, se distanciando. E isso é muito comum, e aconteceu naquele povo e continua acontecendo hoje. A gente vê às vezes um padrão se repetindo, né? Que a primeira geração realmente conheceu a Deus, a segunda conheceu os fatos a respeito de Deus e a terceira acaba não conhecendo a Deus. Quantos não conhecem assim, né? Os patriarcas conheciam, os filhos, os netos nem sabem nada. E isso aconteceu no povo de Israel. Em Juízes diz o seguinte, né? E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. Então a segunda geração morreu e se juntou aos pais, e a outra geração após ela, os netos, né, se levantaram, que não conheciam o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram em Israel. A gente vê tantas maravilhas que aconteceram, né? O Mar Vermelho, as pragas e tudo, Sinai, e eles se esqueceram disso. Mas por quê? O que aconteceu? Qual foi a orientação de Deus? Para eles não incorrerem nesse erro. Ele deixou esse tratamento preventivo para essa amnésia espiritual, que é o Shema, que eu acho que todo mundo aqui conhece. Vamos recitar juntos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão focais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Esse texto aqui era o texto-chave na época dos judeus, justamente para que eles não se esquecessem. Esse é o tratamento de Deus para eles não esquecerem. E é interessante que os meninos, as meninas também, mas principalmente os meninos, a partir dos 3 anos de idade, eles começavam
um intensivão para decorar vários versos, né? O primeiro era o Shema, que era esse Deuteronômio que a gente leu, né? Toda essa parte, inclusive para não te esqueceres dessa segunda parte. O Halel, que era o Salmo 113 ao 118, e também o capítulo 1 a 8 de Levíticos, ó, 437 versos, até o final ali dos 11 anos, quando fizesse 12 anos, tinha que saber tudo isso decor. E isso me lembra muito dos valdenses, né? Que as crianças, todos os valdenses sabiam livros inteiros decor. Por quê? Porque eles precisavam daquilo decoramente, porque era proibido ter as escrituras, né? Inclusive, eu vou fazer propaganda. Ontem saiu o último documentário dos mártires, o último produzido, ainda tem mais alguns, tá? Dos valdenses. E convido os irmãos a assistirem e também faço um apelo, porque o nosso canal não é nosso, né? É de Deus, não é monetizado, é simplesmente para pregar o Evangelho. E a gente está com um projeto de depois ter uma série em breve sobre a divindade no nosso canal. Amém. Então, eu peço que os irmãos, quem não é inscrito ainda, se inscreva, porque isso ajuda a divulgar bastante. Eu sei que tem muita gente que assiste e não é inscrito. Então, por favor, é um apelo aqui, um merchandising aqui, mas vamos divulgar também, porque isso eu tenho certeza que Deus está querendo apresentar toda a mensagem ao povo, né? Estamos nos esforçando para tal. Então, vou colocar aqui, a gente vai analisar um pouquinho, destrinchar sobre esse capítulo 6 de Deuteronômio, que eu acho que toda família precisa decorar, né? Então, qual é o alicerce desse texto? Que é o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, né? Essa é a base da nossa fé. E qual deve ser a minha reação, né? Sabendo que Ele é o único Senhor, eu devo amá-lo com todo o meu coração, né? De todo o meu ser. De que maneira? Guardando as palavras no meu coração. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou repassar isso, vou ensinar aos meus filhos aquilo que eu aprendi. Né? De que maneira? Falando dela o dia inteiro, atando como lembrete e transcrevendo nos umbrais e nas portas. Os judeus, eles têm, até hoje, né, eles têm esse hábito, eles usam os filactérios, né, e a mezuzá, que eles colocam nas portas, justamente com esse texto de Deuteronômio 6, e aqui eles colocam na mão e na testa trechos da palavra de Deus para estarem ali sempre relembrando. A gente não precisa fazer exatamente isso, mas fica para nós, né, qual que é essa aplicação, né? Então, nosso objetivo maior com tudo isso, para nós, para nossa família, para o nosso culto, é desenvolver o amor a Deus. Como que eu vou desenvolver se eu não conheço? Então, para eu amar alguma coisa, eu tenho que conhecer. Então, esse conhecimento ele vai ser transmitido quando há diligência. Eu creio que muitos aqui são pais educadores e quando a gente ensina alguma coisa, a gente precisa estar sempre revisando. Vou fazer de conta que eu vou dar uma aula de inglês para o meu filho, vou falar, esse aqui, ó, o roxo é o purple, o amarelo é o yellow, o verde é o green, tá bom? Entendeu? Certo? Depois passa 2 meses, eu vou perguntar, o que é purple? A criança nem sabe mais o que é isso, né? Então eu tenho que ficar revisando e ensinando todo dia, lembrando aquilo, ou decorar um verso. Filhinho, hoje vamos decorar o Salmo 23. Você fala uma vez o Salmo inteiro e não fala mais e vai querer que a criança saiba? Então precisa dessa constância, dessa diligência todos os dias. Os nossos pensamentos, tudo deve voltar para Deus. O sol bonito, né? Tá o sol da justiça, Jesus é o sol da justiça. Vai comer o pão, o pão da vida. Tudo deve remeter, ver a natureza, olha com o amor de Deus. Tudo na nossa vida a gente tem que buscar para direcionar o pensamento dos nossos filhos para Deus. E o nosso também, né? Justamente. Mas existem horas que são mais favoráveis, que são quando a gente acorda, que a mente está bem clarinha, né? Limpinha, e ao dormir. Que a gente sabe, né, que o nosso primeiro e último pensamento deve ser sempre em Jesus, porque a nossa mente, quando a gente dorme, ela continua aquelas últimas palavras, as últimas coisas que a gente pensou durante o dia, naquele momento, antes de dormir, a gente, né, o nosso cérebro continua processando aquilo. Recordações constantes da palavra de Deus,
O que eu olho na minha casa, ela está remetendo a Deus? Quais são os cartazes no quarto dos seus filhos? Será que é de um personagem? Será que é de um artista? Ou será que são versos bíblicos, como eu comentei com as mulheres ontem, né? Que lá em casa a gente tem vários cartazes espalhados assim, a gente vai fazendo conforme o traço de caráter que precisa ser trabalhado, né? O quarto, até no banheiro das crianças tem um cartazinho para eles ficarem lendo. Então isso vai trabalhando, né? Isso vai dando recordações constantes da palavra de Deus. E por que fala na mão, né? Que a gente deve lembrar em tudo que faz. Entre os olhos do que for visto, sugira bons pensamentos, e nos umbrais das portas, e nas portas, né? Tanto dentro de casa quanto fora, a gente deve ter nosso pensamento constantemente no Senhor. Então agora a gente vai um pouquinho para a prática, como isso deve acontecer, né? O culto deve ser constante, todos os dias, no mesmo horário e no mesmo local deve acontecer o culto. As crianças então já devem saber, é hora do culto, tal horário é hora do culto, e vamos para um lugar designado, sem ruído, sem interferência. Cultos breves, aqueles cultos assim de horas, ninguém aguenta, nem os adultos, quanto mais as crianças. Então, o tempo que a gente deve ser um culto prolongado é o nosso culto pessoal. Esse sim, você leva tempo, espera ouvir a voz de Deus, mas com a família deve ser algo curto. Isso é importante. Hoje em dia nós vemos muitas famílias onde tem filhos, né, principalmente, que o pai acha, não, historinha é a mãe que conta. Mas deve partir do sacerdote. O sacerdote deve dirigir aquele momento. Então, homens, eu sei que já foi trabalhado bastante, mas não se esqueçam, deve partir do sacerdote a condução do culto familiar. A busca da reverência. Infelizmente hoje a gente vê, né, muita criança agitada, que não consegue parar na hora do culto, né, pula daqui para lá e fica, né, assim, agoniado. A gente deve ensinar a reverência desde os primeiros, quando é bebezinho de colo. E como que a gente pode fazer isso? Existem algumas musiquinhas que podem ajudar. Não sei quantos conhecem os versos musicados. Tem um hino lá, uma música que fala: mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. A criança escuta aquela música, e vai pensando. Ou aquela outra música do Inário, né? O Senhor está em seu santo templo. Fazer tipo um chamadinho para o culto e eles lembrarem, associarem aquele momento com a reverência. E outro detalhe, né? Pais de crianças não fecham o olho na oração. Como? Tem aqueles pais, né? Tá todo mundo orando, o pai lá fervoroso, de olho fechado, mas não tá vendo que o filho tá se esperneando, rolando, tá puxando a saia do outro. O pai fica ali, com o olho aberto e fechado, olhando o filho. Se precisar, pega a mão do filho, põe juntinha, põe a mão na frente do olhinho e vai educando a criança. O pai tem que estar em cima, ser o fiscal do filho, certo? Cânticos apropriados para o culto. Qualquer música serve? Precisa do cântico? Precisa. A música, ela prepara o nosso coração, todo aquele ambiente para receber a mensagem. Quantas músicas, né? Vamos lá. Quantas músicas? Será que tem gente que canta? Uma vez eu fui no culto de uns amigos nossos, a gente não aguentava mais. Cantaram uma, duas, acho que cantou umas 10 músicas. Não pode se tornar algo enfadonho, é demorado. Na nossa casa a gente canta 1 ou 2 hinos no culto diário, né? Geralmente quando está assim, o horário mais apertado é um hino. E um hino que deixem as crianças escolherem também, né? Não é do pai que toda vez o pai escolhe. Deixe também a oportunidade para as crianças escolherem. Tem gente que fala, não, só vamos cantar os hinos conhecidos. Mas existem hinos que devem ser aprendidos também. Então, vamos tirar um dia, vamos aprender uma música nova, né? Um hino novo, para estar cantando. Né? E é exatamente isso que eu falei. Hinos adaptados para a idade. Não adianta eu querer ficar cantando Mestre, o Mar se Revolta para um bebezinho, né? 2 aninhos. Então, eu preciso ter musiquinhas também com gestinhos, coisas que para a criança se tornem, né, para os menorzinhos, atrativo. Cristo fez os peixes,
o pam 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 não é o que está batendo, mas não só isso o culto inteiro, né? E vou sempre adicionando algo para ele ir aprendendo outras músicas também. É bom também cantar no inário, tá? Ter o inário físico. Eu sei que o inário antigo hoje a gente não acha mais, mas pode-se usar o novo também. Só que aqui agora eu vou ver, mas o novo não tem as síncopes e tal. Infelizmente a gente sabe que o inário novo, ele tem os playbacks dele são muito difíceis, assim, tem que fazer uma boa seleção dos hinos que dá para ouvir do inário novo. Então, assim, tem quem viu lá o nosso vídeo do canal, né, que fala sobre os hinos, lá tem uma listagem dos hinos sincopados depois vocês podem, se não acharem, pode perguntar para mim. Mas a ideia é vocês cantarem as músicas o mais livre possível desses ritmos, tá? Já ensinar as crianças desde pequena, porque isso provoca, os ritmos sincopados provocam um vício. Então, podem cantar a capela, acompanhados por instrumentos musicais. Daí a importância de ensinar o filho a tocar um instrumento para tocar no culto, acompanhar. Hoje a gente não vê mais esse incentivo, né, por parte dos pais de aprender, porque tem playback, mas vamos incentivar, né, e até nós mesmos, né, aprender um instrumento. Cantar em voz é um momento gostoso da família estar louvando a Deus com vozes, em vozes separadas, né? E o que eu vou colocar? Vamos cantar adoradores no culto, grupos, quartetos. Tudo tem o seu momento, e tem coisas que não tem o seu momento também, né? Por exemplo, adoradores, eu não sei, se alguém achar alguma música que dá para ouvir lá, assim, cantar, me fala, tá? Mas assim, isso não é para se usar em culto, tá? Culto você pode usar o inário, alguns corinhos mais tradicionais, né? Alguma música, mas eu creio que essas, por exemplo, Arautos do Rei, não é um momento do culto para você cantar, né? Tem músicas que são de mensagem musical, tem músicas que são para adoração, tá? Então, o ideal mesmo é a utilização do inário, tá? Bem como a gente já comentou, o antigo é sempre mais seguro, tá? Na dúvida, fique com o antigo. Próximo, tá? E evitar distrações. Tem crianças que vão para o culto com carrinho, com bonequinho, com alguma coisa que fica distraindo. Existem chama-se em inglês o quiet books, né, que são livrinhos que não fazem barulho, às vezes de pano, para os bem pequenininhos. Os maiorzinhos já não precisam de nada para segurar. Então, ou às vezes quando você vai fazer para a criança pequena, uma historinha por exemplo, o Daniel na Cova dos Leões. Dá para ele segurar um leãozinho para ele participar, né? Mas conforme a criança vai crescendo, adolescente precisa de celular no culto? Não, né? A gente não precisa de distrações, evitar. E também os pais, né? Tá lá o pai fazendo a mensagem, a mãe tá lá no celular resolvendo coisa. Não. Então, tem momentos e momentos. A meditação direcionada para a faixa etária. Existem pessoas que acham que para a criança tem que estar lá, acompanhar, ler 2 textos, 2 capítulos inteiros da Bíblia, a criança não entendeu nada, não faz aplicação e acabou o culto. Não, tem que ser aplicado para cada faixa etária dos filhos. Atrativo, coisas interessantes, às vezes estão estudando em família sobre uma história, use a sua criatividade. Por exemplo, lá em casa já fez a história do azeite da viúva. Fizemos as crianças no meio do culto e lá vamos pegar as vasilhas. Encheram de vasilhas, né? Vai pedir para os vizinhos, pegaram todas as vasilhas que tinha em casa e vamos encher o azeite. Né? São coisas que as crianças não vão esquecer mais quando for ver a historinha. Então, vai usando a sua criatividade, pesquisando coisas interessantes, né? Fazer as aplicações. Por que a gente tem que estudar essa história? O que isso vai me trazer de diferença? Qual é a aplicação para a minha vida? E deixar as pessoas, né, os membros, especialmente os filhos, comentarem o que eles entenderam, que já vai desenvolvendo o senso deles, né, a capacidade deles fazerem os seus comentários, o raciocínio das crianças, né, dos adolescentes. A memorização de passagens também, vocês podem tirar um momento no culto. Vamos decorar em família hoje tal capítulo.
né? Eu conheci uma vez uma família que os meninos não eram adventistas, eles tinham meninos adolescentes, eles estavam decorando todo o livro de Apocalipse. Então, às vezes a gente fica com vergonha, né? Mas às vezes as pessoas de fora estão muito mais à nossa frente. A memorização é muito importante. Oração também, não fazer só nem a oração longa, mas diversificar, né? Outras pessoas orarem. Existe a oração pipoca, que a gente chamava, cada um faz um pedacinho da oração, né? Oração intercessora. Quando a gente tinha as crianças bem pequenininhas, a gente fazia cartõezinhos com fotos da família e eles sorteavam quem que ia orar, qual pessoa era, um tio, um avô, né? O priminho, e a gente pegava assim, vamos orar por essa pessoa. E eles gostavam, vai desenvolvendo a vontade, né? O gosto pela oração. Agora, para os adolescentes e jovens, eu vou contar um pouco da nossa experiência. Inclusive, essa experiência foi relatada pelo pastor Alberto Tim, recentemente num vídeo lá nos Estados Unidos, que meus pais, eles tiveram essa ideia de, no culto familiar, comprar um exemplar para cada filho, né? Então, era para mim, para o meu irmão, os meus pais tinham, e a gente lia em família. Íamos sublinhando os livros, comentando. E aquilo ficou como herança. Quando eu casei, eu já tinha vários volumes do Espírito de Profecia. Foi uma herança que eu recebi, muito boa, né? Então, isso é muito importante, porque falar, às vezes, no culto com os jovens, às vezes não tem graça, mas pode ser muito profundo também. Então, fica aí uma dica de estudarem juntos o Espírito de Profecia. Eu estou correndo para tentar a gente ir para o horário, né? Tentar juntar um pouquinho. O culto, né? Vespertino e matutino. Em cada família deve haver um tempo determinado para os cultos matutino e vespertino. Que apropriado é os pais reunirem os filhos em redor de si antes de quebrar o jejum. Olha, isso eu achei interessante, eu não sabia disso há algum tempo atrás. Às vezes a gente fazia o nosso desjejum e daí ia lavar louça, o negócio ia postergando, demorava a sair o culto. Então depois a gente descobriu que tem que ser antes de quebrar o jejum, né? E juntar eles e agradecer ao Pai Celeste sua proteção durante a noite, pedir-lhe auxílio, guia e proteção para o dia. Que é adequado também, em chegando à noite, é reunirem-se uma vez mais em sua presença, pais e filhos, para agradecer as bênçãos do dia fino. Então, é importante, tanto de manhã quanto à tarde, fazer o culto. Naquele formato, muito breve, mas o Pai fazer essa oração. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve ser reunida e o pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Então, se o pai não está, o pai está viajando, ou o pai, né, teve que sair muito cedo, deve se reunir a família e a mãe, então, toma o lugar, o papel do pai. Mas essa questão de acordar cedo, né, o pai sair muito cedo, quantas vezes a gente já tirou as crianças da cama para fazer o culto que o João tinha que sair? Então é importante, se não é madrugando, né, reunir a família, né, acordar um pouquinho mais cedo. Ide com humildade de coração, cheio de ternura e com o senso das tentações e perigos que se acham diante de vós e vossos filhos. Pela fé, atai-os ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Olha a importância do culto, da oração. Os anjos vão guardar. Eu só queria comentar, eu sempre achei essa foto aqui muito bonita. Quando eu era criança, minha mãe tinha várias figuras. Eu passava muito tempo olhando e contemplando figuras de Jesus com as crianças, figuras de anjos. E aquilo é aquela coisa, né? O que estava diante dos olhos vai transformando a gente. Então, uma ideia para os pais é terem quadros bonitos da nova terra, de Jesus, e colocar no quarto da criança. Ele vai se acostumar, olhando aquilo, vai criando um amor muito grande. Eu ouvi uma história de uma senhora que ela nunca se esqueceu que ela recebeu uma vez de viagem do pai um presente. Ele fez um quadro bonito com moldura de Jesus e colocou no quarto dela. E aquilo foi o maior presente que ela recebeu. Então, lembra que pelo contemplar nós somos transformados, né? Recebendo o sábio. Isso aqui dava para mais uma palestra inteira, mas vou resumir. O
sábado deve ser o dia mais aguardado, né? O culto deve ser especial nesse dia. A casa deve estar já pronta, tudo pronto, preparado para receber o santo dia do Senhor, né? O dia mais aguardado. Então, esse culto, a gente pode usar alguns recursos diferentes do tradicional. Eu não sei, hoje em dia não se usa muito o feltro, né? O flanelógrafo, as figuras, mas ainda existe alguns locais que vendem. Isso é tão bom para a criança, esse contato, colocando os personagens bíblicos. Isso eu lembro com muito carinho da minha infância. E falando da minha infância, quando eu acordava no sábado, a gente conversa em casa, né? A casa tinha cheiro de sábado, aquela comida diferente que não era feita durante a semana. A gente acordava, meu pai colocava aquela musiquinha do Arautos do Rei, começando aqui, né? Aquela música linda, ele colocava no som e a gente acordava já feliz ouvindo aquela música. E a gente já ia se arrumando, cada um fazendo as suas atividades, se preparando para o sábado. Quando chegava da igreja, a gente já sabia que tinha comidinha gostosa. À tarde, no sábado, a gente não mexia com qualquer coisa. Tinha caixa do sábado, que eram brinquedos só para o sábado. Coisas relacionadas a Deus. Então, era um quebra-cabeça de uma cena bíblica, era um quarteto bíblico, não sei quantos já usaram, um joguinho, né? Então, eram coisas diferenciadas que não eram usadas durante a semana. Então, tornava o sábado um dia deleitoso. E convidar uma família, né? Isso aqui, a gente sempre teve o hábito lá em casa da hospitalidade, de convidar, que se perdeu muito hoje, né? As pessoas não têm mais o hábito de convidar as pessoas para interagir. E especialmente no sábado, mas especialmente nós fizemos agora o propósito atualmente de ensinar novas famílias de como guardar o sábado. Então a gente sempre levava uma família, ensinava como que deveria ser o culto, ensinava, né, como que a casa deveria estar arrumada, e muitas pessoas já aprenderam a guardar o sábado vendo o exemplo. Então isso é importante também nós discipularmos outras pessoas, né? E a bênção, os judeus eles têm um hábito muito bonito de abençoar os seus filhos no pôr do sol de sexta-feira à noite. Então o pai vai, né, e dá a bênção primeiro sobre a mãe, depois sobre os filhos, e abençoar, falar, né, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai se casar muito bem, né, e isso é muito importante para a criança, né, receber essa bênção, a família toda. Sobre os cultos, né, do pôr do sol de sexta. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Então é antes, não é aquela correria, por isso que a gente tem que se preparar já desde quinta-feira ou antes. Tem um livro, muitos devem conhecer, né, Estarei Pronta para o Sábado. Ele ajuda a gente a se organizar para estar pronto no sábado. Antes do pôr do sol, já deve estar todo mundo sentado cantando, toda a família. Não é aquela coisa assim, falta meia hora para o pôr do sol, vou correndo na venda comprar o que faltou para fazer a comida. Não, a gente já tem que estar lá. Lá em casa eu sempre aprendi, a gente não saía mais de casa depois de sexta-feira à tarde. Passava a tarde em casa para estar prontinho esperando o sábado. Isso é um hábito que se perdeu, né? A este respeito, estamos necessitados de uma reforma, porque muitos há que se estão tornando remissos. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. No culto familiar, tomem parte também as crianças, cada qual com a sua Bíblia, lendo dela 1 ou 2 versículos. É importante as crianças lerem, participarem, lendo com a sua Biblinha. Cante-se então o hino preferido, seguido de oração. Em família, convém evitar orações longas e sobre assuntos remotos. Então, tem que ser no contexto, né? O que é teu particular, depois faz sozinho. Essas orações enfadam, em vez de constituírem um privilégio e uma bênção. Fazei da hora da oração um momento deleitável e interessante. Olha só, quantos conselhos, né? Quantas coisas a gente precisa se atentar. Eu convido os irmãos, vamos ler esse último texto de Salmo 78. Para mim, esse salmo aqui, ele é o salmo da família.
do 1 ao 7. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha, o nosso papel é muito importante. Relembrar os feitos de Deus, incutir a sementinha na mente e no coração dos nossos filhos, para que eles falem ainda para os seus filhos. Mas eu creio que eles não vão ter outros filhos, eu creio que essa é a última geração. E é uma geração que nós temos que preparar, uma geração que vai enfrentar muitas coisas. Eu creio que são essas as crianças que vão profetizar, os jovens vão ter visões, né? Vão sonhar. Então, o que nós estamos fazendo para que eles possam ser usados por Deus? Nós precisamos preparar o terreno para que Deus possa, então, derramar a chuva serôdia, para que essas crianças e nós mesmos possamos entrar juntos, unidos no reino dos céus. Eu convido o João agora, nós vamos cantar um hino, muito pedido, que pediram, a gente iria cantar outro, mas nós vamos cantar o Vestes de Justiça, e que esse hino possa tocar o coração de vocês, que lembremos, né, que Deus espera que o povo reflita o caráter de Jesus, só vai ser refletido se nós nos prepararmos e prepararmos a nossa família. Amém.